Olá, tudo bem? Bem-vindo ao treinamento de obreiros, a nossa aula 4, protegendo a unidade. Eu quero ler aqui o Salmo 133. Ele nos diz assim: o título dele é Feliz é a fraternidade dos crentes. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Bom, o que é a unidade? Na Bíblia, a unidade, ela significa a harmonia e o propósito comum entre as pessoas. O relacionamento perfeito de unidade, nós já sabemos, é entre a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Não se trata, queridos irmãos, de uniformidade. O que é uniformidade? É todos serem iguais, todos pensam igual, todos falam igual, todos vestem igual. Não, isso é uniformidade. Mas essa unidade faz com que nós possamos viver no amor, na paz e na fé, com diversidade do corpo de Cristo, focando no quê? Focando no propósito maior, que é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero citar também um versículo que fala sobre a unidade. Lá em Efésios 4:3 diz assim: a Bíblia chama a nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, demanda um esforço individual de cada um de nós, com diligência, constantemente, para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, eu sou responsável, você é responsável. Isso é muito importante quando eu tenho esse conhecimento, esse entendimento e começo a aplicá-lo na minha vida. Eu não transfiro a responsabilidade, o meu irmão tem que viver em paz comigo. Não. Eu tenho que procurar viver em paz com o meu irmão, e o meu irmão pensando da mesma forma, o resultado será o quê? Paz. Ok? Então, vamos citar aqui 4 pontos para que nós possamos nos esforçar com diligência. Primeiro, procure ser um pacificador. Quando entramos em algumas questões, não estou dizendo teológicas, não estou dizendo dos princípios que regem as escrituras sagradas, que são imutáveis, mas em questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso convívio. Então, no que depender de mim, de você, procure ser um pacificador, aquele que leva paz. Por isso que nós devemos andar calçados com o evangelho da paz, com uma disposição. Os conflitos podem acontecer, mas se você tiver uma mentalidade de um pacificador, como nós dizemos, você não colocará mais lenha na fogueira. Não. Você procurará tratar em verdade, em amor, buscando a pacificação. Um outro tópico, seja alguém que conecta. Queridos irmãos, nós temos no nosso meio pessoas diferentes na questão da idade,
daquilo que a pessoa gosta, daquilo que a pessoa admira. Então, temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Mas, no que depender de você e de mim, procure conectar. Temos aquela pessoa no nosso meio que ela é uma pessoa introvertida. E temos aquele que é extrovertido. O extrovertido, onde ele chega, todo mundo sabe que ele chegou, né? Então, e o introvertido não quer dizer que ele não quer ou ele não necessita de se relacionar, mas às vezes ele tem uma dificuldade. Então, respeitando todas as nossas diferenças, procuremos conectar esse irmão. Isso vai ajudar a proteger a unidade. Outra coisa, tópico 3, saiba o tempo de se alegrar e de chorar. Estamos aqui numa comunidade de irmãos, todos nós temos momentos em que nos alegramos e temos momentos em que choramos. Então, como corpo de Cristo, sim, nós devemos nos importar com esse irmão, nos alegrarmos com a sua bênção, com a sua conquista, com a sua vitória, com o livramento que o Senhor deu a ele, mas também ter empatia, chorar com esse irmão, sabe? É tão importante isso. Por isso que nós temos o grupo da igreja, né? Nós temos o grupo da igreja, onde lá nós colocamos os pedidos de oração, compartilhamos algumas coisas. Temos a sala de oração, que também é uma forma de conectar e de colocar ali situações do nosso dia a dia. Um outro tópico, seja uma pessoa centrada no Evangelho. Queridos irmãos, isso é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque para eu proteger a unidade, eu posso pensar diferente de você, mas a Bíblia resolve a questão. A Bíblia resolve a questão. O amor, a paz. Então, como eu aprendi com alguém, não queira ganhar uma conversa sempre. Às vezes é melhor perder uma conversa, mas ganhar um grande amigo, ganhar em sabedoria, ganhar em conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus orou lá em João 17, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. A unidade, ela não é uma peça decorativa. Não, é algo que nós devemos viver. Não, nem sempre é fácil vivermos em unidade, mas é possível. Quando eu abro mão do meu egoísmo, da minha individualidade, sabe? Eu quero tudo do meu jeito, da minha maneira, se não for assim, não aceito. Não, queridos irmãos. Tem que haver em nós humildade para proteger a unidade, para proteger o nosso irmão. Outra coisa, nós temos irmãos que têm uma caminhada de fé há muito tempo. Essas pessoas, elas são maduras na fé. Mas nós temos pessoas que estão ainda engatinhando na vida cristã. Outras estão, vamos dizer assim, na fase de infantilidade, da adolescência, não estão amadurecidos. Então, como é importante nós, que somos maduros, termos esse olhar de misericórdia para protegermos a unidade. E o que isso contribui? Contribui para que o ambiente da igreja seja um ambiente saudável. O ambiente da igreja, ele seja um ambiente onde o Senhor realmente possa fazer isso aqui, ó. Fazer o quê? O Senhor oferecer a sua bênção. E olha que interessante, é vida para hoje e por toda a eternidade. Acredito que assim como você um dia entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, porque um dia nós vamos deixar o corpo terreno. Daqui 100 anos, né? Nós dizemos assim. Mas nós iremos então viver
eternamente ao lado do Senhor. Por que não cultivar agora esse momento de podermos nos relacionar com inteligência, relacionarmos com sabedoria, porque são as relações humanas que nos ajudam. Elas testemunham a nosso respeito, elas testemunham a respeito do Evangelho. Então, recapitulando aqui, eu quero voltar a citar os tópicos com você. O primeiro deles é: seja um pacificador. O segundo, seja alguém que conecta. O terceiro, saiba o tempo de se alegrar e o tempo de chorar. E quarto, seja centrado no Evangelho. Abençoa muitíssimo se você for responsável. Você que está me ouvindo, assumirmos a responsabilidade de protegermos a unidade do corpo de Cristo, protegermos a unidade da comunidade que fazemos parte. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que está ouvindo esse ensinamento, esse treinamento, que o teu Espírito Santo fale profundamente à mente e ao coração dessa pessoa. E que todos nós possamos nos esforçar diligentemente para viver no Espírito, para viver pelo Espírito no vínculo da paz. E como última dica, fica a questão do perdão. Queridos irmãos, sempre eu e você teremos que perdoar ou pedir perdão. Obrigada. Bom, a palavra-chave da nossa aula de hoje é: eu protejo a unidade. A frase, até mais.